segunda parte da meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narra o cirurgião. Os soldados o requisitam para carregar o travessão. Não o pedir o bom homem, mas como o fará bem. Apenas falta agora subir a ladeira do Gólgota e penosamente chega-se ao alto. Jesus cai, se prostra no solo e a crucifixão começa. Oh, não é coisa tão complicada. Os carrascos conhecem muito bem seu ofício. É necessário primeiro despi-lo. Quanto às roupas externas, é ainda relativamente fácil, mas quando chega a vez da túnica, intimamente colada às suas chagas, por assim dizer, a todo o seu corpo, temos algo de terrível. Este despojamento é simplesmente atroz. Já tirastes alguma vez um primeiro curativo colocado sobre grande chaga contusa e sobre ela ressequida? Ou experimentastes talvez sobre vós mesmos esta prova que às vezes necessita a anestesia geral? Se sim, podereis saber então do que se trata. Cada fio de lã está colado à superfície despida e cada um que é retirado dá a sensação de arrancar uma das inúmeras terminações nervosas deixadas a descoberto na chaga. Estes milhares de choques dolorosos se adicionam e se multiplicam, aumentando cada um para o seguinte, a sensibilidade do sistema nervoso. Ora, não se trata aqui de lesão local, mas de que toda a superfície do corpo e, sobretudo, daquelas lamentáveis costas. Os carrascos apressados fazem as coisas apressadamente. Talvez seja melhor assim, mas como aquela dor pungente e atroz não acarreta a síncope, é porque, do princípio ao fim, ele domina toda a sua paixão e a dirige. O sangue escorre de novo. Deitam-no de costas. Será que lhe deixaram a pequena faixa que o pudor dos judeus conservava nos supliciados? Confesso que não saberia dizer. Tem isto, aliás, tão pouca importância? Em todo caso, na mortalha ficará nu. As chagas das costas, das coxas e das panturrilhas se incrustam de poeira e de cascalho miúdo. Colocaram-no ao pé dos estipes, com as espadas deitadas sobre o patíbulo. Os carrascos tomam as medidas. Um golpe inicial para preparar os buracos dos cravos e a horrível, terrível operação começa. Um ajudante estica os braços, com a palma da mão voltada para cima. O carrasco toma o cravo, um comprido cravo pontudo e quadrado, que perto da grande cabeça tem 8 milímetros de largura. Assenta-lhe a ponta sobre o punho, naquele vinco anterior que tão bem conhece pela experiência. Uma única marretada e o cravo já está fixado na madeira, onde mais algumas outras acabarão
de fixá-lo sólida e definitivamente. Jesus não gritou, mas seu rosto se contraiu horrivelmente. E, sobretudo, vi ao mesmo tempo seu polegar, com um movimento imperioso e violento, colocar-se em oposição na palma. O nervo mediano fora atingido. Mas então, ressinto o que experimentou ele, uma dor inenarrável, fulgurante que se espalhou por seus dedos, subiu como uma língua de fogo até a espádua e prorrompeu no cérebro. Bem sabemos que a dor mais insuportável que um homem possa experimentar é a do ferimento de um dos grandes troncos nervosos. Quase sempre, este tipo de dor acarreta a síncope, isto é, a morte. O que é uma felicidade para quem a sofre. No entanto, Jesus não quis perder a consciência. Se ainda o nervo tivesse sido inteiramente decepado, mas qual nada, sei-o por experiência, fica apenas parcialmente destruído. A chaga desse tronco nervoso continua em contato com o cravo e logo em seguida, quando o corpo for suspenso, ficará o nervo fortemente distendido como uma corda de violino em seu cavalete. Vibrará ele a cada abalo e a cada movimento, renovando a horrível dor. Jesus experimentará isto ainda durante 3 horas. O outro braço foi puxado pelo ajudante. Aos mesmos gestos de então se repetem as mesmas dores. Mas desta vez, consideremos-lo bem, ele sabe pela experiência o que o aguarda. Está agora fixado sobre o patíbulo, ao qual ficam bem encostadas as 2 espádulas e os 2 braços. Já tem a forma de cruz. Como ele é grande! Vamos, de pé! O carrasco e seu ajudante empunham as extremidades do patíbulo e erguem o condenado, fazendo-o sentar-se primeiro e depois fazendo ficar de pé, para em seguida obrigarem-no a recuar até o poste. Mas o fazem aos safanões, que repercutem nas 2 mãos cravadas. Oh, seus nervos medianos! Com um grande esforço, de braços erguidos, pois o estipes não é muito alto, rapidamente, pois é bem pesado, engancham-no habilmente o patíbulo no alto do estipes, onde mais alguns pregos fixam o titulus, escrito nas 3 línguas, hebraico, grego e latim. O corpo, apoiando-se sobre os braços que se alongaram obliquamente, se abaixou um pouco. As espáduas, feridas pelos açoites e pelo transporte da cruz, roçaram dolorosamente a madeira áspera. A nuca, que dominava o patíbulo, nele bateu ao passar para se deter no alto da estaca. As agudas pontas do grande chapéu de espinhos dilaceraram o crânio mais profundamente ainda. Sua pobre cabeça pende agora para frente, porque a espessura de sua coroa impede de repousar sobre a madeira, e cada vez
que a ergue, renova as picadas. O corpo pendente não está sustentado senão pelos cravos plantados nos dois carpos. Novamente os medianos. Assim poderia se sustentar sem mais nada. O corpo não se desloca para frente, mas a regra é de fixar os pés. Para isto, não há necessidade de consola, basta dobrar um pouco os joelhos e estender os pés com a sola sobre a madeira do estips. Uma vez que é inútil, para que dar trabalho a um carpinteiro? Não seria, sem dúvida, para aliviar o sofrimento do crucificado. O pé esquerdo está de cheio sobre a cruz. Com uma única martelada, o cravo se enterra plenamente pelo meio, entre o segundo e o terceiro metatarsiano. O ajudante dobra também o outro joelho e o carrasco, levando o pé esquerdo para cima do direito, que o ajudante sustenta de cheio sobre a madeira. Com uma segunda martelada, perfura este outro pé na mesma região. Tudo isso se faz facilmente e, em seguida, com grandes e firmes golpes, finca o cravo no lenho. Agora, obrigado, meu Deus. Nada mais, senão uma dor bem banal, mas o suplício apenas começa. Com 2 homens, o trabalho não deve ter durado muito mais do que 2 minutos. E as chagas estão sangrando muito pouco. Passam então a se ocupar dos 2 ladrões. E em breve, os 3 cadafalsos ficaram prontos e guarnecidos diante da cidade descida. Não escutemos todos esses judeus triunfantes que insultam seus sofrimentos. Ele já os perdoou porque não sabem o que fazem. O corpo de Jesus primeiro decaiu. Após tantas torturas para um corpo esgotado, esta imobilidade parece quase que um repouso, coincidindo com uma baixa de sua resistência vital. Mas ele tem sede. Oh, não, dissera ainda, antes de se deitar sobre o pelourinho, recusar a poção analgésica, vinho misturado com mirra e com fel, que lhe prepararam as caridosas mulheres de Jerusalém. Ele quer o sofrimento inteiro e sabe que o dominará. Tem sede, sim. Adoesite língua mea facibus meis, aderiu minha língua a meu palato. Salmo 21, versículo 6. Nada comera nem bebera desde a véspera de tarde. Já é meio-dia. O suor do Getsemane, todas as fadigas de durante a noite, a considerável hemorragia do pretório, com todas as outras, inclusive, mesmo este pouco de sangue que agora corre de suas chagas, tudo isso subtraiu-lhe boa parte de sua massa sanguínea. Tem sede. Suas feições estão abatidas, a fisionomia lívida está sulcada de sangue que se coagula por toda parte. A boca está entreaberta e o lábio inferior já começou a pender. Um pouco de saliva escorre pela barba, misturada ao sangue
proveniente do nariz contundido. A garganta está seca e abrasada, nem mais consegue deglutir. Tem sede. Neste rosto tumefacto, todo sangrento e deformado, como poderíamos reconhecer o mais belo dos filhos dos homens? Verme sum et non homo. Sou um verme e não um homem. Salmo 21, versículo 6. Esse rosto seria hediondo se nele não se visse, apesar de tudo, resplandecer a majestade serena do Deus que quer salvar seus irmãos. Tem sede. Daqui a pouco o dirá para cumprir a Escritura. E um grande idiota de soldado disfarçando a própria compaixão sob zombarias, embebe uma esponja de posca acidulada, acetum, dizem os evangelhos, e lhe apresentará na extremidade do dardo. Será que vai beber pelo menos um gole? Já se disse que o fato de beber determina entre estes dois pobres supliciados uma síncope mortal. Como após ter recebido a esponja, poderá ele ainda falar 2 ou 3 vezes? Não. Ele morrerá à sua hora. Tem sede. E isto apenas começara. Mas ao cabo de uns poucos instantes, produz-se um fenômeno estranho. Os músculos dos braços se enrijecem espontaneamente por uma contração que irá se acentuando cada vez mais. Os deltoides, os bíceps estão entesados e salientes os dedos se crispam. Cãibras. São cãibras. Quem ainda não sentiu, pouco ou muito, esta dor progressiva e aguda em uma barriga da perna, ou entre 2 costelas, ou um pouco em outra parte, é necessário deixar tudo para distender e alongar o músculo contraído. Mas olhemos. Eis agora, nas coxas e pernas, as mesmas saliências monstruosas, rígidas, e os dedos dos pés que se crispam também. Diria-se de um ferido tomado pelo tétano, presa a estas terríveis crises, que não se pode mais esquecer. É o que chamamos a tetania, quando as câimbras se generalizam e eis que apareceu. Os músculos do ventre se enrijecem como em ondas congeladas. Depois os intercostais, em seguida os músculos do pescoço e os músculos respiratórios. A respiração tornou-se, a pouco e pouco, mais curta, superficial. As costelas, já elevadas pela tração dos braços, ainda se sobreelevam. O epigastro se cava, e também o mesmo acontece com as covas das clavículas. O ar penetra sibilando, mas quase não sai mais. Respira só no alto. Inspira um pouco e não mais consegue expirar. Tem sede de ar.
Parece um asmático em plena crise. O rosto pálido, pouco a pouco, fica coroado, vermelho, passa ao violeta púrpura e em seguida ao azul. É a asfixia. Os pulmões fartos de ar não conseguem se esvaziar. A testa se cobre de suor. Os olhos fora das órbitas se reviram. Que dor atroz deve martelar seu crânio. Vai morrer. Tanto melhor. Já não sofreu então ele o bastante? Mas não. Sua hora ainda não chegou. Nem a sede, nem a hemorragia, nem a asfixia, nem a dor terão poder sobre o Deus Salvador. E embora morra com estes sintomas, não morrerá verdadeiramente, a não ser porque o quis. Habens in potestate ponere animam suam et recipere eam. Tendo o poder de depor a sua vida e de retomá-la. Santo Agostinho, no Tratado sobre os Salmos, falando sobre o Salmo 63, versículo 3. Habeans in potestate ponere animam suam et recipere eam. Tendo o poder de depor sua vida e de retomá-la. E será por isso que ele ressuscitará. Aleluia! O que estará acontecendo agora? Lentamente, com um esforço sobre-humano, tomou ponto de apoio sobre o cravo dos pés. Sim, sobre as duas chagas. Os tornozelos e os joelhos, a pouco e pouco, se estendem e o corpo, a arrancões, se ergue, aliviando assim a tração dos braços. Tração que era de mais de 90 quilos para cada mão. Então, eis que o fenômeno diminui por si mesmo. A tetania regride, os músculos se distendem, pelo menos os do peito. A respiração torna-se mais ampla e mais profunda. Os pulmões se desenfartam e dentro de pouco o rosto retoma a sua palidez anterior. Porque todo este esforço é o que nos quer falar. Ele quer falar. Pater dimitti illis, meu Pai, perdoa-os. Lucas 23, 24. Ó, sim, que nos perdoe, a nós que somos seus carrascos. Mas, ao cabo de um instante, seu corpo começa a descer de novo. E a tetania vai recomeçar. Cada vez que falar, foram-nos conservadas pelo menos 7 destas frases. E cada vez que quiser respirar, ser-lhe-á necessário reerguer-se para poder tomar hálito, mantendo-se de pé sobre o cravo dos pés. E cada movimento retine em suas mãos em dores inenarráveis, ó seus nervos medianos pinçados pelo cravo. É a asfixia periódica do infeliz que fosse estrangulado por alguém que lhe permitisse retomar o fôlego antes de morrer, para o tornar a sufocar várias vezes
seguidas. Não poderá ele escapar a essa asfixia a não ser por um momento, ao preço de sofrimentos atrozes e por um ato voluntário. E isso vai durar 3 horas, mas morrerei então, meu Deus. Mas morrei então, meu Deus. Ali estarei eu ao pé da cruz, com sua mãe, e João, e as santas mulheres que o serviam. O centurião, um pouco à parte, observa com uma atenção já agora respeitosa. Entre 2 asfixias, se ergue ele e fala: Filho, eis tua mãe. Ó sim, querida mamãe, que desde esse dia nos adotastes. Pouco depois, esse pobre ladrão consegue que lhe abram o paraíso. Mas quando então morrereis vós, Senhor? Bem o sei. A ressurreição pascal vos espera e o vosso corpo não apodrecerá como os nossos. Está escrito: non dabis sanctum tum videre corruptionem. Não permitirás teu santo experimentar a corrupção. Salmo 15, versículo 10. Mas, meu pobre Jesus, perdoai este cirurgião que medita o mistério da vossa paixão. Todas as vossas chagas estão infectadas, e pelo menos essas se corromperão em pouco tempo. Vejo distintamente ressumar uma linfa amarelada e transparente que se reúne nos pontos inclinados em uma crosta amarelada. Nas mais antigas, já vão se formando falsas membranas que segregam um pus seroso. Está também escrito: putruerunt et corrupte, sunt cicatrices mea. Minhas chagas se infeccionaram e supuraram. Salmo 37, versículo 5. Um enxame de moscas terríveis, grandes moscas de cor verde e azul, como se costuma ver nos matadouros, e carneiros turbilhonam em volta de seu corpo. E bruscamente se abatem elas sobre uma ou outra de suas chagas, para sugar-lhe a serosidade e ali depositar seus ovos. Elas se encarniçam sobre o rosto, impossível repeli-las, porque pregado estás. Por felicidade, depois de algum tempo, o céu se obscurece, o sol se esconde, faz de repente muito frio, e estas filhas de Beelzebu abandonam pouco a pouco o local. Lentamente passaram-se 3 horas. Enfim, Jesus luta sempre. De vez em quando se ergue. Todas as dores, a sede, as cãibras, a asfixia e as vibrações de seus 2 nervos medianos não conseguiram arrancar-lhe um único gemido. Mas, se seus amigos lá estão, seu Pai e esta será a última provação.
Seu pai parece tê-lo abandonado. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu pai, por que me abandonaste? Mateus 27:46, Marcos 16:34, Salmo 21, versículo 1. Agora ele sabe que se vai. Brada, consumatum est, está terminado. João 19:30. A taça agora está vazia. Terminara sua missão. Depois, erguendo-se de novo, e como que para nos fazer compreender que morria por sua própria e espontânea vontade, iterum clamans voce magna, exclamando de novo, com voz potente, Mateus 21:50, meu Pai, diz ele, em vossas mãos deposito minha alma. Lucas 23:46. Habens in potestate ponere animam suam. Morreu quando quis. E que não mais me falem de teorias filosóficas. Laudato si missignore per sora nostra morte corporale. Louvado sejais, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. Cântico das Criaturas. Ó sim, Senhor, sede louvado por vos ter desdignado morrer, porque já não mais vos poderíamos acompanhar. Agora está tudo bem. Em um último suspiro, lentamente, vossa cabeça se inclinou, pendente em direção a mim, à minha direita, diante de vós. Vosso queixo sobre o externo, vejo agora, bem de frente, vossa fisionomia distendida, serena, novamente, que apesar de tantos horrendos estigmas, ilumina a majestade muito doce do Deus que sempre ali está. Prostro-me de joelhos diante de vós, beijando vossos pés perfurados, de onde o sangue corre ainda, indo se coagular nas extremidades. A rigidez cadavérica vos invadiu brutalmente, de vós se apoderou como de cervo cansado pela carreira. Vossas pernas estão duras como aço e escaldantes. Que temperatura inaudita vos causou esta tetania? A terra tremeu. Que me importa? E o sol se eclipsou. José foi requisitar vosso corpo a Pilatos, que não o recusará. Odeia esses judeus que o forçaram a vos assassinar. Aquele letreiro que ainda está sobre vossa cabeça proclama bem alto o seu rancor. Jesus, Rei dos judeus, e crucificado como um escravo. Eis que parte o centurião para fazer seu relatório, depois de vos ter proclamado o bom homem, verdadeiro Filho de Deus. Logo que voltar José com a autorização, vos faremos descer. O que, uma vez despregados os pés,
não será tão difícil. José e Nicodemos desengancharam o travessão dos tipes. João, o vosso bem-amado, vos levará pelos pés. 2 outros, com um pano enrolado em forma de corda, vos sustentaremos as costas. A mortalha já está pronta, sobre uma pedra ali pertinho, de frente ao sepulcro, e lá, com mais comodidade, despregaremos vossas mãos. Mas quem vem lá? Soldados quebram com fortes golpes dados com barras de ferro as coxas dos ladrões. Ficam agora lamentavelmente pendurados e, como não mais poderão se erguer sobre as pernas, a tetania e a asfixia acabarão com eles bem cedo. Mas isso não será necessário para vós. Os non comminuetis ex el, não lhe quebrareis nenhum de seus ossos. João 19:36, Êxodo 12:46, Números 9, versículo 12. Deixai-nos, pois, em paz, não vedes que ele já está morto? Com um gesto trágico e preciso, ergueu a haste da lança e, com um único golpe oblíquo, mergulhou-a profundamente pelo lado direito. Oh, porquê! E logo da chaga saiu sangue e água. João 20:34. João bem o viu e eu também. E não saberíamos mentir. Uma grande golfada de sangue líquido e negro que jorrou sobre o soldado e agora escorre lentamente pelo peito, ali se coagulando em camadas sucessivas. Mas, simultaneamente, muito mais visível nos bordos do fluxo, correu um líquido claro e límpido como a água. Vejamos, a chaga está abaixo e por fora do mamilo, quinto espaço. O golpe foi oblíquo. É, portanto, o sangue da aurícula direita e a água provém do pericárdio. Mas, então, meu pobre Jesus, vosso coração estava comprimido por esse líquido e tinhais também, além de tudo mais, esta dor angustiosa e cruel no coração apertado num torno, correspondente ao coração apertado num torno. Não tinha sido bastante o que já víramos? Foi então para que o soubéssemos que este homem cometeu estranha agressão? Talvez também os judeus receassem que não estivesseis morto, mas apenas desfalecido. Vossa ressurreição pedia por esse testemunho. Obrigado, meu soldado. Obrigado, Longinos. Morrerás um dia como mártir cristão. E agora, ouvinte, agradecemos a Deus e escreve, portanto, assim, o cirurgião que narra esta paixão, pedindo aos leitores, e eu que narro aos ouvintes, diz ele: agradeçamos a Deus que me deu a força de escrever tudo isto até o fim, não sem lágrimas. Todas estas dores espantosas que acabamos de viver nele durante toda a vida já premeditara e quisera em seu amor para resgatar nossas faltas.
Oblatus est quia ipse voluit. Foi entregue porque ele próprio o quis. Isaías 53:7. Dirigiu toda a sua paixão sem evitar uma única tortura, aceitando suas consequências fisiológicas, mas sem ser dominado por elas. Morreu quando, como e por que quis. Morreu quando, como e por que quis. Jesus está em agonia até o fim dos tempos. É justo, é bom sofrer com Ele. E quando Ele nos envia a dor, é bom e necessário agradecer-lhe e associá-la à dor dele, à sua eterna paixão. Foi ele que instituiu a perpetuação desse mistério salvífico de sua paixão. Na noite anterior a tudo isso, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Judiado assim, como acabamos de ouvir. Depois disso, é o meu sangue. E diz que é o sacrifício, que este é o sacrifício da nova e eterna aliança. Sacrifício da nova e eterna aliança. Portanto, este sacrifício é eterno. Deus perpetuou este sacrifício ao longo dos séculos, das gerações, até o fim da história, para abarcar a todos. É-nos necessário, como escreve São Paulo, completar o que falta à paixão de Cristo. E como a Virgem Maria, sua mãe e nossa mãe, aceitar alegremente, fraternalmente, o mistério da paixão com compaixão. Ó Jesus, que não tivestes compaixão de vós mesmo, que sois Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador.